fator 2. A maioria das variáveis macroeconômicas flutua conjuntamente. Então vamos lá. Então, o PIB real é a variável mais comumente usada para monitorar, portanto, as variações de curto prazo na economia. Por quê? Porque é a medida mais abrangente da atividade econômica. Então, lá nos primeiros capítulos sobre macroeconomia, você pode olhar aí na nossa playlist aula que fala sobre o PIB, o Produto Interno Bruto. Então, é o dado mais abrangente, que hoje ele é calculado, hoje você tem métricas praticamente trimestrais, já saem balanços do comportamento da economia, o que permite, portanto, compreender como está variando a economia, como estão as variações de curto prazo da economia. Porque eu pego o primeiro trimestre, eu sei o que aconteceu em janeiro, fevereiro e março. Aí depois eu pego abril, maio, junho, eu já tenho outro parâmetro. E aí eu vou vendo como é que a economia está se comportando diante, digamos, de algum evento adverso, como guerra, como inflação, como, digamos assim, crise política ou qualquer outro fenômeno que explique porque a atividade econômica está sendo afetada. Então, o PIB real, ele mede o valor de todos os bens e serviços produzidos em um dado período. Ele mede também a renda total, lembrando lá as fórmulas que a gente viu nos capítulos anteriores, corrigida pela inflação de todas as pessoas na economia, porque tudo que é produzido vira renda de alguém, vira retorno de alguém lá nos salários, juros, lucros e aluguéis. Ocorre que para monitorar as flutuações de curto prazo, não importa realmente a medida de atividade econômica que utilizamos. Por quê? A maioria das variáveis macroeconômicas que mede algum tipo de renda, despesa ou produção flutua de maneira bastante próxima. Então, é o título desse fato 2. A maioria das variáveis econômicas flutua conjuntamente. Então, assim, se eu tenho uma recessão que a atividade produtiva cai, outras variáveis econômicas vão cair junto. Então, por exemplo, desemprego aumenta, então significa que o emprego cai. Renda cai. Então, você tem um movimento complexo que inclui outras variáveis que são afetadas por conta dessas flutuações de curto prazo. Então veja, quando o PIB real ele cai durante uma recessão, então cai a produção, cai também a renda pessoal. Se cai a produção e cai a renda pessoal, isso significa que uma das rendas mais importantes cai os lucros das empresas. Cai as despesas de consumo, porque as pessoas têm menos emprego, também estão ganhando um salário menor, portanto vão gastar menos. As empresas, por causa da crise, vão portanto, investir menos. Cai as despesas de investimento. Cai a produção industrial. Cai as vendas no varejo. Cai as vendas de imóveis residenciais. Caem as vendas de carros e assim por diante. Então veja, uma recessão econômica tem um efeito dominó sobre a economia muito grande. E é preciso compreender essa questão chave de que tudo isso está conectado a um movimento que pode começar por uma determinada razão, mas que vai criando encadeamentos e criando uma crise. Então veja, como as recessões são fenômenos que afetam a economia. Então, como as recessões são fenômenos que afetam a economia, elas aparecem em muitas fontes de dados macroeconômicos. Então, as variáveis macroeconômicas, elas flutuam em conjunto com outras. Embora muitas variáveis macroeconômicas flutuem juntas, as flutuações se dão em medidas diferentes. É claro que em questão de grandeza numérica, as situações são diferentes. Então, cada caso precisa ser analisado para se entender o que está acontecendo. Mais especificamente, como mostra o painel B lá da figura 1, que daqui a pouco a gente volta, a despesa de investimento varia muito durante o ciclo de negócios. Então, se eu tenho crescimento econômico, as empresas estão mais motivadas a investir e o investimento ele é muito maior.
Agora, se eu tenho uma recessão econômica, consequentemente as despesas com investimento tendem a cair brutalmente. Embora o investimento seja aproximadamente 1/7 do PIB, ou seja, é uma parcela do PIB, no caso americano 1/7 aí, enfim, até um valor razoável, se a gente for comparar com o Brasil, que tem um investimento muito baixo, mesmo privado, os declínios no investimento respondem por cerca de 2/3 do declínio no PIB durante as recessões. Então, enquanto os investimentos representam 1/7 do PIB, quando você tem uma crise, eles representam 2/3 do declínio do PIB durante as recessões. Então, entre recessão, os investimentos caem. E os investimentos, que são um importante motor justamente para aumentar gastos, aumentar salários, aumentar emprego, aumentar a produção, aumentar a venda, aumentar a construção civil, aumentar o lucro das empresas, consequentemente, quando eles caem, eles derrubam mais ainda o PIB por conta de todo o seu encadeamento no que tange a sua importância dentro da economia. Então, os investimentos são extremamente importantes. Como, por exemplo, quando você tem uma construção, digamos, de uma fábrica numa cidade, você tem todo um movimento econômico em torno daquele investimento que faz com que o PIB receba grandes efeitos por conta deste movimento econômico, por conta desse ciclo de negócio. Mas quando você tem o contrário, a recessão, a retirada, o desinvestimento, você aí tem um efeito muito mais poderoso. Em outras palavras, quando as condições econômicas elas se deterioram, grande parte do declínio pode ser, portanto, atribuída à redução das despesas em novas fábricas, empresas e estoque. Está aí. Portanto, aqui, as variáveis macroeconômicas elas flutuam juntos, sendo que as despesas com investimento é um dos dados macroeconômicos mais importantes. Então, se a gente tentar aqui colocar, veja aqui, as despesas de investimento dos Estados Unidos no mesmo período, né? E a gente nota que o investimento é uma parte do PIB, né? Mas veja que nos momentos de crescimento econômico, veja lá, entre 1991 e 2001, veja a quantidade de investimento que é feito nesse período. Então, nesse período, você tem uma expansão. Então, a economia ela cresce e parte da explicação do crescimento da economia são os gastos com investimento, as despesas de investimento. E, consequentemente, quando a gente pega a última crise de 2008, 2009, olha só a queda brutal neste período de recessão, portanto aqui também nessa linha azul que eu pintei aqui de amarelo, você tem uma queda brutal dos investimentos. Então isso explica porque a crise ela dura mais ainda, porque quando você tem uma crise, os investimentos deixam de ser feitos, e à medida que a crise se alonga, os investimentos deixam de ser feitos mesmo, podem cair muito, como aqui é o caso do exemplo americano, e consequentemente essa queda dos investimentos retroalimentam a própria recessão e a própria crise. Por isso que uma das explicações, enfim, de outras teorias econômicas, sobretudo o keynesianismo, é o fato de que para você quebrar esse ciclo vicioso da crise, que derruba os investimentos, que cria mais crise, que derruba o investimento, que cria mais crise, você vai aprofundando esse ciclo que se retroalimenta, é quando o Estado é o grande motor para a retomada dos investimentos. Por quê? Porque, consequentemente, a crise ela deprime. Então veja aqui, só voltando aqui de novo. Então, de 91 a 2001 expande, mas você vê que quando chega lá na crise de 2001, que é a crise das .coms, né? É a primeira crise financeira ligada às empresas da era digital. Veja como dá um tombinho, né? Ou seja, sai daqui, ou seja, nesse período cai, mas aí no próximo ciclo de crescimento, note que, consequentemente, você tem uma expansão novamente dos investimentos, depois cai de novo, e aí sucessivamente mostrando que você tem ciclos cada vez mais irregulares e imprevisíveis,
como a gente já viu como uma das características desse assunto, ok?